Mateus capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 20 ao 22. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos a esta leitura, Mateus 27, verso 20 ao 22. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Senhor Deus, cremos que estamos vivendo em uma hora séria, onde todos têm que fazer uma escolha, ouvindo a mensagem e escolhendo. E só tem duas coisas na terra hoje: a mensagem do profeta do dia, que é Jesus, e as denominações, que é Barrabás. Temos que escolher um ou outro, mas escolhemos a Jesus. Jesus manifestado num homem, Jesus manifestado num povo, Jesus manifestado em cada indivíduo do corpo místico do Senhor nesta terra. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A pergunta continua: que farei deste Jesus chamado Cristo? O que você pensa? Hoje ele é outra coisa? Não, hoje a mensagem do dia, cumprindo diante dos nossos olhos, é uma pergunta: que farei desta palavra revelada da hora? O que você vai fazer? Você vai escolher a palavra ou vai ficar com Barrabás? Isto está no coração do povo. Ensinado por quem? Mais os príncipes dos sacerdotes. Os grandes homens, os príncipes, aqueles que tomavam conta, os cabeças. Eles então, diz a Bíblia, que juntaram os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, e persuadiram, isto é, fizeram o povo, a multidão, pedir que matasse a Jesus. E eles fizessem com que o povo escolhesse a Barrabás. Agora eles persuadiram, tiveram que fazer isso. Foi um trabalho dos grandes, dos príncipes dos sacerdotes. Que a coisa sempre começa de cima para baixo. É do grande homem, como também começa do grande Deus. Se o grande homem reúne com os demais homens,
e lhes dá uma palavra persuasiva de sabedoria humana. Então foi o que fizeram no tempo de Jesus. Foi o que Pilatos perguntou: mas o que eu vou fazer com esse homem? Eu não encontro falha nele. Eu tenho examinado. Ele fala o que o Velho Testamento diz. Ele é correto. Pilatos sabia. Pilatos era um examinador da palavra, ele não era um incrédulo. Que mal fez ele? Mas o que eu vou fazer com ele então? É que quando Pilatos perguntou o que farei com Jesus, chamado Cristo, os grandes homens, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos já haviam persuadido o povo: a hora que for feita uma pergunta, vocês escolham Barrabás, não escolha Jesus, escolha Barrabás. A multidão podia perguntar para os príncipes dos sacerdotes: mas por que escolher Barrabás? Ele não é um assassino? Ele não é um homem mau? E Jesus, o que ele fez? Mas eles foram persuadidos. Eles falaram com eles até que eles entendessem que Jesus não era certo e que Barrabás não era errado. Eles bateram. E as pessoas creram, porque eles criam nos príncipes dos sacerdotes, nos cabeças, nos bispos. Eles criam, e por crer e ser ensinados por eles a fazer uma escolha errada, crendo que era certa, eles fizeram aquela escolha. A coisa é até hoje. Não mudou. Jesus não mudou. Ele é o mesmo hoje. Só que Jesus hoje está num monte de corpo. Tem muitos corpos. Foi Jesus que era Deus em carne. Há tempos atrás foi Jesus que era Deus em William Branham. E hoje é Jesus que é Deus em mim. É Deus em você. Você crê assim? Porque não tem diferença. Foi Deus em Cristo. 50 dias depois, foi Cristo na igreja. E agora, Cristo na igreja, preparando essa igreja no tempo final para levá-la para um reino restaurado. Antes dela ir para um reino restaurado, Deus tem que restaurar o povo que vai para esse reino primeiro. Ele tem que restaurar o povo. E a mensagem é para restaurar a mim e a você, nesse dia final. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar porque a coisa está tudo derrubada. Quando Elias restaurou o altar no tempo de Acabe, era porque o altar estava na terra, tudo por terra. Aí Elias restaurou o altar. Irmão Branham veio restaurar o altar porque os assembleanos derrubaram o altar. Os batistas, metodistas, pentecostais em geral, derrubaram o altar. Nós temos que entender que eles derrubaram o altar, e eles é Barrabás. Ao lado de quem você põe? A quem você escolhe? Quem está crucificando a mensagem do dia, ou quem está crendo na mensagem do dia? Quem você escolhe hoje? Hoje é Jesus ou Barrabás? Escolher uma denominação é escolher Barrabás. Viver numa denominação é ser membro da igreja de Barrabás. E crucificar a mensagem do dia. Crucificar o que Deus está fazendo através de uma mensagem. A gente tem que ter olhos abertos para ver isto. Nós não podemos deixar estas coisas passar por alto. Nós temos que ver elas acontecendo. Senão nós vamos perder o que Deus já fez. Quanta gente... O que está acontecendo com esse povo? Quando eles ouvem a mensagem do profeta, que os pregadores ensinam a igreja para não ouvir mensagem de William Branham,
Quem é que está fazendo isso? Exatamente os principais, ou os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, que eram gente de confiança. Ancião é uma pessoa idosa, é uma pessoa de confiança, deve ser de confiança. Então, eles prestaram toda a confiança e reverência aos príncipes dos sacerdotes, apoiado pelos anciãos, que persuadiram eles e disseram: vocês peça Barrabás. Mas que eles já sabiam que Pilatos ia colocar diante deles isto. Quem que vocês vão escolher? Então as denominações que fazem até hoje com a mensagem do profeta, elas dizem até hoje: não escuta eles. Por quê? Porque sabe, irmãos, que a mensagem do profeta é real. É real. Tem hora como o irmão Newton, ele vai a um extremo, ele diz: manda ele parar. Até parece que ele tem tamanho de homem, assim, para mandei parar. Mas a questão é que se você não para com a denominação de Barrabás, você vai ter alguma coisa a ouvir agora de Barrabás nesse dia? Tem alguma coisa que Barrabás ensina hoje que é aceito, que denominações estão ensinando que é aceito? Irmãos, a última fatia eu creio que já saiu de lá. Como diz o irmão Luiz, né? Você fica lá, come uma fatia. Então a última fatia já saiu de lá. E acabou as fatias. Não tem fatia lá mais. Hoje só tem: não escuta profeta, não crê em profeta. Por enquanto eu estou falando das denominações fora da mensagem. Eu estou para chegar dentro da mensagem ainda. Estou falando delas lá fora. E eu vou ler algo aqui do irmão Brana que vai nos ajudar, né? Eu tenho alguma coisa a falar. Eu pensei em falar assim: ele veio a ser eu para que eu pudesse me converter nele. Ainda não é um título, mas ele veio a ser eu para que eu pudesse me converter nele. É importante. Ele veio a ser eu. Agora, se Cristo é eu hoje, você pode saber que eles vão escolher Barrabás. Se Cristo for irmão Brana no dia, você pode saber que eles escolheram Barrabás, escolheram as denominações. E se Cristo é você hoje, eles não te escolhem. Eles procuram ter uma palavra que venha persuadir você a pedir Barrabás e não ouvir Jesus. E se Cristo é eu hoje, para um pouquinho. Ele está pensando que nós somos todos pecadores e parece que é tão difícil. Mas se Cristo é eu hoje, acho que essa mensagem é o título dela, meu irmão. Se Cristo é eu hoje. Aí você: não, mas se Cristo é você hoje, quem é que eles vão escolher? Admiram deles não dar certo com você? Mas se Cristo é você, você vive da forma correta, você age da forma correta, se envergonha das fraquezas que você tem, dos pecados que você comete, dos males que te cerca, e muitas vezes você não consegue vencer totalmente, porque você está ainda numa carne que ela tem que ser mudada de mortal para imortal. Se envergonha de tudo isso, crê no sacrifício vivo de Jesus Cristo, que é a mensagem do dia, e está dentro de você, está agora no trono dele. Jesus saiu do trono do Pai e tomou o trono dele. Quando ele saiu do trono do Pai, que era o trono da intercessão, ele tomou o trono dele, que é o meu coração, é o seu coração. Ele tomou o trono dele para que depois ele possa tomar o trono no milênio. Antes de estar tomando o trono no milênio, ele tem que tomar o trono do meu coração. Antes de ele ser rei no milênio, ele tem que ser rei meu. Aleluia. Ei, glória. Viu o microfone? Coisa aqui é boa, vai. Amém.
Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Mas espera lá, puxa a ficha de Barrabás, homicida, puxa a ficha de Jesus. Bom, a gente tem ele como malfeitor, mas puxa a ficha, que mal ele fez? Chama Maria Madalena e pergunta para ela, que mal ele fez? Ela diz que mal ele fez? Curando os seus enfermos, ressuscitando os seus mortos, anunciando a paz, que mal ele fez? E o sacerdote, um daqueles que tinha tomado parte em pedir Barrabás, deu-lhe uma bofetada na boca e diz: a quem você vai ouvir? O seu sacerdote? Ou é esse nazareno? Agora, isso é o que diz a história. A verdade é que Maria Madalena soube também dizer para eles que mal ele fez. Puxa a ficha de Barrabás, puxa a ficha das denominações, puxa a ficha da Igreja Católica e veja quantos milhões de protestantes ela matou, veja quantos milhões de crentes ela matou. Puxa a ficha de Barrabás, veja quem ela é, veja se é Cristo que está nela. Depois puxa a ficha de Lutero, para você ver quando ele saiu da católica o que ele fez. Puxa a ficha dele, puxa a ficha de Wesley, puxa a ficha dos pentecostais, quando viveram no auge da língua estranha, da cura de enfermos. Puxa a ficha dele, que tremenda mensagem, que tremendo golpe eles deram nos demais. Bom, mas se Cristo é você, eu gostei de dizer, rapaz, ele veio a ser eu, mas ser eu ainda é pouca coisa. Vamos ver ser eu primeiro lá do profeta. Ele veio a ser o profeta, ele veio a ser o profeta. Foi por isso que tinha que ter uma mensagem restauradora, porque tudo estava por terra e a mensagem do profeta te restaurou para que você pudesse ter a sua imagem restabelecida, restaurada à imagem de Deus, porque Cristo é a imagem de Deus. Durante o período das eras, a imagem de Deus veio por terra outra vez, e Deus mandou Elias para restaurar esta imagem. Oh, irmão, só cego que não pode ver. Deus fez isto durante o período do Velho Testamento, quando Adão, nosso primeiro homem na terra, Adão derrubou a imagem de Deus por terra, e Deus levou 4 milênios para levantar essa imagem outra vez. Mas um dia ele levantou, e quando estava Jesus na terra, Deus era eu. Ele podia dizer: eu sou Deus. Ele diz: não diz vossa lei, deuses sois. Se eu faço a vontade do meu Pai, por que me condenais? Eu não faço o que vocês querem, eu não prego o que a sua igreja crê, eu não prego o que os fariseus crê, mas eu prego o que o meu Pai diz, está no Velho Testamento. Vós me condenais por quê? Se faço as coisas à vontade do meu Pai. Se não as faço, poderia ser reprovado, mas se faço, por que não credes? Se vocês não podem crer em mim, disse Jesus, crede pelo menos nas obras. Olha as obras. Vocês não podem crer em William Branham, creia pelo menos nas obras. Veja o que está fazendo essa mensagem. Se vocês não podem crer em mim, veja a pregação, escuta a pregação. Creia pelo menos na pregação. Larga eu de lado. Mas se Cristo é eu hoje. Aleluia. Eu sei que você acha que assim eles pensaram de Jesus. Eles pensaram assim de Jesus. Você acha que Deus é esse hominho aí? Você acha que Deus é essa coisinha que veio ainda fora do matrimônio, fora do casamento das igrejas, fora da união dos pastores, fora da palavra dos ministros?
pode ser esse daí. E quem dizia? Eram os grandes, eram sacerdotes da tribo de Levi, era gente ensinado por Moisés, era gente que cria Abraão, que Jesus veio e falou para eles: vocês são do diabo. É isso que vocês são. Tendes por pai ao diabo. E se eles tivessem por pai a Deus, seria diferente. Mas já que eles tinham por pai ao diabo, então eles tinham que rejeitar a mensagem de Jesus. E Pilatos fez a mesma coisa, um grande trabalho. Pilatos examinou a Jesus, a palavra, ele examinou como muitos pastores examinam a minha pregação e diz: olha, está de acordo com a mensagem do profeta, mas que farei com a mensagem dele? Não escuta. Que farei com esse Jesus chamado Cristo? E se ele é eu hoje? Você está achando que eu estou puxando muita coisa para mim? Eu estou crendo nisso aqui, eu creio na mensagem. Eu creio, você crê na mensagem? Ele veio a ser eu, para que eu pudesse ser ele, para que eu pudesse me converter nele. Cada tempo que um homem se converte a Deus, ele é rejeitado, porque Jesus foi. Cada um que é convertido a Deus é rejeitado. Agora, quando Deus se converteu em mim, quando Deus desceu para ser eu, para ser você, sabe o que ele era? Ele era o parente. Eles olharam nele e disseram: mas não pode, esse daí não pode. Nós estamos aguardando, na verdade, vai vir o Messias. Nós aguardamos o Messias. Eles estão dizendo: vai vir um grande estrondo, vai vir uma pequena mensagem. Nós aguardamos, mas esse... Não pode. Essa coisa está diferente. Já examinamos, senhores Pilatos. Agora eu estou falando com os Pilatos da mensagem. Aqueles que examinam as nossas pregações e têm coragem de dizer ainda: crucifica-o. Se você estiver ligado com ele, nós não podemos te ajudar. Desliga do Osmar. E se Cristo é o Osmar? Você pode pular para onde você quiser. Esse daqui é para pular miúdo mesmo. Essa daqui eu não sabia, mas ela veio para pular miúdo. Ah, meus irmãos, mas se Cristo fosse o grande Anás, o grande Caifás, ou o grande Pilatos, seria fácil. Mas o que era Cristo? Ele era um simples homem. Para eles, ele tinha vindo de um ato errado. Antes que o casal se casasse, Maria já estava grávida. Ele era um bastardo. Pela religião deles, pela crença deles, que era a crença em Moisés, era uma crença genuína. Mas não podia ver que Jesus era Deus. E Deus podia dizer assim para Anás: mas se Jesus é eu, hein? Ele veio a ser eu. Deus veio a ser eu, para que eu pudesse me converter a Ele, ser como Ele. Primeiro ele desceu para ser como eu, para ele preparar uma via de retorno. Ele diz: olha, eu desço, sou como você, e depois você me segue, que eu faço o caminho de volta para lá. Eu desço, sou como você, e você me segue, seja como eu. Amém? Quase que nós vamos ficar só nesse pedacinho aqui, porque isto é bom demais. Aqueles fariseus naquele dia: o que farei com Jesus chamado Cristo? A mensagem que veio dos Estados Unidos, capa azul, parágrafo 135, os parágrafos aqui. Aqueles fariseus daquele dia disseram: que o sangue dele esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Está, exatamente isso. Por que eles disseram, irmãos? Porque eles não puderam ver que a mensagem que Jesus estava pregando era verdade. Eles não puderam crer nela.
Parece que está tudo caindo aqui, irmão. Parece que está quase tudo do avesso aqui. Esse toalhado aqui parece que já foi. Puxa o tapete do púlpito, meu irmão. Não, puxa o tapete. Isso. Obrigado, irmãos. Vocês que auxiliam tanto, faz tanta coisa bonita, mas, olha, vamos ver se o microfone para ou ele vai vir na minha boca agora. É que a coisa está assim. Os homens do dia, fariseus, grandes homens do dia, não puderam enxergar que aquele pequeno Galileu era Deus. E se Deus era Jesus? O que aconteceu com Anás, com Caifás, com os demais? Eles não viram Deus em Jesus, e era Deus. Jesus era Deus. Eles não viram Deus no pescador Pedro. Como vai ver Deus num pescador? Se fosse num homem letrado, se fosse num sábio, num erudito, mas nesse pescador, eu comprei peixe dele, pedi uma nota, não sabia nem assinar o nome, meteu o dedão lá. Como Deus pode estar ali? Como Deus pode nascer na manjedoura? Mas se era Deus, e esta é a verdade, era Deus, por que não viram? Eles estavam cegos pelas religiões do dia. Irmãos, é muito bom as denominações que tivemos antes de nós. Foi muito bom, essas denominações. Elas prepararam nós. Agora elas não valem mais nada. Filho, depois que o trigo sai da casca, o que serve a casca? Fogo nela. Fogo, não adianta você ficar com dó dela, não. Não adianta ficar com dó das denominações, não. Os irmãos, muito bons. Mas não adianta ficar com dó mais. Agora é tempo de entender isso. O grão saiu da palha, fogo na palha. Fogo na palha. Ou vamos fazer as pazes com a palha e vamos voltar ao concílio ecumênico. Não, nós estamos vivendo perto da maior união que já existiu na terra. Houve uma grande união no tempo de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram por mulheres. Depois houve uma grande união nos dias do profeta Balaão, que Deus matou 23 mil israelitas. E agora, houve uma grande união no concílio de Niceia, que o povo morreu, ficou cego e morreu. E agora nós estamos chegando às portas da maior unidade que existe em religiões, chamado concílio ecumênico. Nós estamos à porta de tudo isso e eles estão já preparados para logo dar o boicote nas igrejas. Logo eles farão isso. Eu quero saber quem é que está preparado. Se já saiu de lá e está preparado, irmãos, o que prepara cada um de nós, olha para você ver, assim como justificação e santificação, sem o batismo com o Espírito Santo, não adianta, não adianta. Justificação e santificação, sem o batismo com o Espírito Santo, não adianta. Primeira e segunda etapa do irmão Brana, sem terceira, não adianta. Vocês estão entendendo? Não adianta. Eu sei que nós podemos nos manter ali. Olha, eu quero tudo, sim, é tudo que vale. Mas não pode ter a terceira, a primeira e a segunda, não adianta. O profeta mesmo mostra isso, que justificação e santificação não adianta sem o batismo com o Espírito Santo. São limpos, são santificados, mas estão perdidos, são vazios. Na mensagem, nós fomos justificados quando cremos na mensagem, fomos santificados pela segunda etapa, mas na hora de receber o Espírito Santo dos 7 selos, não recebemos. Então somos crentes da mensagem vazios, santificados, mas vazios. Porque o crente que não tem a revelação da terceira etapa, dos 7 selos, da revelação dos 7 trovões, é um crente vazio. Ele é santificado, você não pode negar isso, que ele é justificado, que ele é santificado, mas você não pode negar que ele é vazio. Você vira de boca para baixo, não cai nada dos 7 selos, pois não tem nada lá dentro. Ele está vazio. O que ele tem? Ele tem da primeira e segunda etapa. Ele tem cura divina, ele tem discernimento, ele tem santificação.
mas ele não está tendo o Espírito Santo da terceira etapa. A maioria das pessoas não percebe isso. Por que que o irmão Brana falou sobre ter 3 etapas? Por que o ministério de Jesus teve 3 etapas? Por que o ministério de Noé teve 3 etapas? Por que o nosso tem 3 etapas? As pessoas não percebem. E agora nessa terceira etapa da noiva, porque o irmão Brana já venceu a dele, falta eu vencer a minha. O irmão Brana veio e venceu a dele. Ele venceu tanto que, pregando os ungidos dos últimos dias, ele mandou nós olhar para trás. Ele diz: a revelação dos 7 selos foi a terceira etapa, a abertura da palavra, a terceira etapa. 373, os ungidos. Olhar para lá. Muito bem. Vê esse latão que está tendo aí, irmão. Aleluia. Mas que se não ficar latão também, você já viu. Olha aqui, irmãos, isso aqui é muito bom. Vamos ouvir o profeta falando aqui na mensagem? Eu não digo isso para Fênix, mas digo para qualquer lugar onde queira ir, aqui no Brasil, em São Joaquim da Barra. Fariseus cegos, como podem vocês, gastando milhões de dólares, vocês podem discernir comunismo, mas a palavra de Deus vindicada para a hora, vocês não conseguem discernir? Fariseus cegos, vocês podem discernir o tempo, mas não podem discernir a palavra da hora, a terceira etapa. Essa mensagem é de 64. Mas a palavra de Deus vindicada para a hora, vocês não conseguem discernir, vocês estão crucificando-a de novo. Meus irmãos, é pesado, mas quem não aceita a terceira etapa, como o irmão Brana pregou, que a terceira etapa só cumpriria o Cordeiro saindo do trono para revelar os selos, e terminaria a intercessão, o tempo e as eras da igreja. Quem não percebe isto e fala contra é Pilatos dentro da mensagem. Nós temos dentro da mensagem, não é só do nosso companheirismo, não, é de todos os companheirismos da mensagem que crê no profeta. Eles estão dizendo a mesma coisa. Eles não podem entender, discernir a mensagem vindicada da hora, que é a terceira etapa do profeta na noiva. É a nossa terceira etapa. Vocês estão crucificando-a de novo. Vocês conhecem tudo quanto ao comunismo. Se conhecem sua Bíblia, conheceriam que a coisa tem que acontecer. Isso não me é de interesse. Detesto o comunismo, detesto qualquer coisa contra Deus, mas o que meu interesse é este: a igreja estar pronta para esta hora, para a ida da noiva. Diferenciais a face dos céus, mas os sinais do tempo não podeis diferenciar. 139, o que faremos com Jesus, este Jesus chamado Cristo? E em seu julgamento hoje, existe julgamento hoje, existiu julgamento no tempo de Cristo, escolher o Barrabás, existiu julgamento no tempo do irmão Brana, escolher as denominações, existe julgamento hoje. O que eles estão fazendo? Rejeitando e mandando o povo não ouvir nossas mensagens. São seus julgamentos hoje. Está nos tribunais federais para formar este concílio de igrejas, dentro da mensagem, que é um concílio também. Se não estiver com aquele concílio, pregando de acordo com aquele concílio, então não é aceito. E Jesus nunca foi. Irmão Brana também nunca foi. E eu creio que eu nunca vou ser. Vocês podem discernir comunismo e todas estas coisas sobre as quais pregadores estão pregando e andando bem por cima dos sinais do tempo e chamando isso de fanatismo, de erva daninha, chamando isso de telepatia mental ou algo assim, e afastando-se e proibindo seu povo de até mesmo virem ouvir isto. Vocês querem uma confirmação de que isso daqui não é para apoiar o que eu prego? Você quer uma confirmação? Isso aconteceu no tempo de Jesus e no tempo do irmão Brana. Irmão Brana está dizendo assim: e afastando-se e proibindo seu povo de até mesmo ouvir isto.
Não é o que os pastores estão fazendo hoje? Proibindo o povo de ouvir o que nós pregamos? Escuta aqui, se a história não tem se repetido, meu nome não é William Branco. Se a história não tem repetido, o meu nome não é William Branco. Então repetiu sim. Está repetindo hoje. Está repetindo outra vez. Quando eles ouvem a própria mensagem do profeta, examina minhas fitas, examina as pregações. Se ela não está de acordo com a mensagem do profeta, me chega na parede. Mas por que não pode me chegar na parede? Então diga para o povo não ouvir. Mas fizeram isso no tempo de Jesus, fizeram no tempo de William Branham, e estão fazendo hoje. Eu não estou me colocando no lugar de um profeta, eu estou só dizendo, e se Cristo é eu? Hein? Eu te pergunto, minha irmã, que fica meio arrepiada, e se Cristo é a mensagem que eu prego? E não é a outra mensagem, as outras mensagens dentro da mensagem. E se esta é a noiva que o profeta diz, que Deus levantará uma noiva verdadeira entre as noivas? Ao nascer do sol, 72. E se isto é isto? Aonde você vai te encontrar, minha irmã, meu irmão, arrepiados? Aonde você vai encontrar? E eu te garanto que Cristo é essa terceira etapa. Eu te garanto que Cristo é esse que saiu do trono. Eu não prego ele que está no trono mais. Não prego. Porque eu não prego Cristo na cruz mais. Eu prego ele ressuscitado. Eu prego Cristo dessa maneira. E se eu prego ele para escandalizar os outros, como Paulo pregou, Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Mas para nós, os gentios, ele diz, Cristo é o poder de Deus. E aí se eu prego que Cristo saiu do trono, por que eu prego? Porque o William Branham disse. Por que eu prego? Porque Apocalipse 10 diz que quando o sétimo anjo fizesse isso, ele sairia do trono, tomaria o livro e revelaria os 7 selos e entregaria ao sétimo anjo de Apocalipse 10:7. E eu creio nisto. E se Cristo é esta mensagem, onde irá você, pastor? Onde irá você, irmã? Você, irmão, você, diácono? Você, principal dos sacerdotes? Que procura convencer o povo a escolher Barrabás. Primeira e segunda doutrina. Primeira e segunda etapa da mensagem do profeta hoje não vai te salvar. Ela não vai te salvar. O próprio irmão Branham sabia disso. Que ele já estava sem o que pregar quando ele terminou a segunda etapa. Ele disse, não sei mais o que fazer. Leia pondo-nos ao lado de Jesus, para você ver. Ele disse, não sei mais o que fazer. Se aquilo que aconteceu no Rio Rai foi essa mensagem que eu estou pregando, ele disse, não tem mais nada a pregar. Já tinha acabado. Aí quando chegou em fevereiro, Deus mostrou para ele. Fevereiro e março, Deus mostrou para ele. Não, ainda tem a terceira. Abertura da palavra. É isto que eu preciso ver, é isso que você precisa ver. Já tem acontecido, amém? Exatamente isso. O que vai acontecer? Isso lança o sangue de Jesus Cristo bem nas suas mãos. E você está chamando isso de espírito imundo. Você está chamando isso de erva daninha. Isso lança o sangue de Jesus Cristo em sua mão, pastor. E a sua igreja? Não teme você que acha que está cuidando da igreja como Pilatos cuidava do reino, como os sacerdotes e os principais dos sacerdotes e os anciãos estavam pensando que estava cuidando do povo e estava cegando o povo para rejeitar a verdade encarnada do dia. Você não consegue ver isso, cale a boca. Mas se não pode preparar um caminho para o seu povo entrar, saia da porta, fariseu, escriba, cego e não sabe. Não estou nervoso, o Espírito Santo é desse jeito. Eu não creio que o Espírito Santo hoje ficaria dando tapa de pelica nas nossas costas, mãozinha de pelica, com luvinha de pelica. O Espírito Santo nunca teve medo de perder ninguém, porque ele não perde o que é dele. É o que não é dele que vai embora. Por isso ele teve suas etapas, e na segunda etapa, 70 pregadores tomou o rumo da rua.
E 12 que ficou com ele dizem: eu quero fazer uma purificação nisso hoje, quero acabar com isso aqui hoje. Eu creio que naquele dia eles olhavam para Jesus e diziam: parece que o mestre está revoltado. Diz: não, é a palavra encarnada do dia. É a palavra encarnada do dia. Hoje eu vou. É a palavra encarnada do dia. Eles não puderam ver, meus irmãos. Não puderam. Coisa tremenda. Como fizeram naquele tempo, em torno do mundo todo. Creio que você sabe o que eu quis dizer então. 140. Mesma mensagem. O que faremos com este Jesus chamado Cristo? Em todo lugar. Porque vocês me rejeitaram na Suíça? Porque vocês me rejeitam nos encontros para pregar? Por quê? Qual o motivo? Por quê? Aqui o profeta está dizendo: por que me rejeitaram na Suíça? Por que me rejeitou Finlândia? O sangue vai estar em suas próprias mãos. Vocês, pregadores, vão ter o sangue desse povo nas suas mãos. O meu ministério, eu estou seguro que está nas mãos de Deus. Mas o sangue desse povo está nas suas mãos, nas mãos dos pastores, que diz que o que eu prego é erva daninha. Está nas mãos deles. Rejeitaram irmão Brana, rejeitaram Jesus, rejeitaram irmão Brana, e agora é a terceira etapa da noiva. Não é só a minha não, é a sua também. É a terceira etapa. E você que fica comigo tem que saber que é reprovado por eles também. Ou eles farão de tudo para ver se te conquista. Mas quem conquistava Pedro? Quem? Se eu perder, ainda vou perder os 70. O que eu perder, estarei perdendo os 70. Pode ser gente boa do meu lado, mas o que eu perder, estarei perdendo os 70. Ainda tem o Judas no meio, que eu não consigo perder, vai até o final. E diz: pastor, eu te pego um dia. Então, eu sei, Judas, que você não vai sair. Eu sei que você vai ficar no meu ministério também. Vai ficar, não vai sair. Aí se sair: eu vou sair só para você não me chamar de Judas. Então você é 70. De todo jeito, não tem escape. Não tem. Vocês não chegaram a me rejeitar. Vocês rejeitaram a ele, não a mim. Porque vocês disseram: não creio em tal. A palavra diz tal. Aí está. Se eu sou ele, se você é ele, se nós somos ele, ele quem? Jesus Cristo. A palavra encarnada da hora. A terceira etapa da era da noiva. As outras eras passaram, a nossa ainda está vigente. Está de pé. A era da noiva, a era do Filho do Homem, a era da palavra revelada, a era do ouro, a era abramita. Ela está de pé ainda. Meu Deus do céu. Eu tenho que terminar aqui. Vocês rejeitaram ele. Deus falou para Samuel: não temas. Eles não têm te rejeitado, eles têm rejeitado a mim. Eu escuto Deus falar a mesma coisa. E Deus sabe que eu sou um homem fraco. E que eu não me escondo atrás de minhas fraquezas. Eu sou fraco e sei que sou fraco e acabou. Mas tem uma coisa: eu sei que o que eu estou pregando é verdade. Eu sei que quem combate isso só pode ser Barrabás ou os príncipes dos sacerdotes e anciãos. Só esses que pode combater. Agora que isso daqui é verdade, é verdade. Ele diz assim: mas eu não creio em tal. O profeta diz: a palavra diz tal. Ele diz: mas eu não creio. Ele fala aí que o pastor é só local. Falo? É o William Branham que falou. Pastor é pastor local. Que não tem pastor estadual, não tem pastor nacional, muito menos internacional. Senão seria uma denominação, porque pastor internacional a Assembleia de Deus tem. A cruzada tem, Deus é amor tem. A mensagem não tem. O povo eleito da mensagem não tem. Não tem porque a Bíblia não tem. Um profeta é internacional. Um profeta, um apóstolo. Por isso que Paulo era apóstolo e profeta. Era internacional. Mas quando falava para Timóteo, ele era pastor local.
Ali podia ter o bispo no local. Não um bispo de outra região para mandar nesse pastor dessa região. Não, o bispo foi aquele que levantou o pastor local. Ele é um bispo, ele levantou um pastor na sua igreja. Então aquele pastor que ele levantou tem que prestar reverência ao bispo local. Não depois que ele sai para o ministério. Ele saiu para o ministério, ele saiu de ser local e ele vai ser um pastor lá. E lá ele vai ser o bispo local. Cada pastor na mensagem, ele é bispo local. Você quer entender o que é isso? O que é bispo e pastor? O pastor é aquele que foi levantado por alguém, mesmo que ele nasceu para ser pastor, mas foi levantado no ministério de alguém. E aquele ministério que o levantou é o ministério do bispo. E o irmão Brano ensina, gente. Está aí no resumo das eras da igreja. Mas olha o que ele prega. Mas foi o que o William Brana pregou. Se for o que o irmão Brana pregou, é o que eu tenho que pregar. É o que vocês têm que escutar. Eu não estou contra ninguém, eu estou contra o sistema. Nós não pregamos a vida inteira, pastor Joaquim prega, nós pregamos. Nós não estamos contra os homens, estamos contra o sistema. Eu não estou contra os homens, eu estou contra o sistema. O sistema que os homens arrumaram para crucificar Jesus, que é eu hoje, que é você hoje. Amém? Esse daí agora perdeu a cabeça mesmo. Esse eu vi que perdeu. Mas ele veio a ser eu, um pecador, para que eu pudesse converter-me nele a palavra. E que palavra? A palavra do dia. A palavra do dia. Eu não sou a palavra do tempo de Paulo, eu não sou a palavra do tempo de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Eu sou a palavra de hoje, da era da noiva. Você é a palavra de hoje, da era da noiva. Amém? Agora, depois que eu prego isso, o irmão Adriano vem e faz um resumo para você ver como que você vai glorificar muito melhor do que eu pregando, porque eu estou ensinando. É a hora que ele pregar, ele vai trazer com um impacto tão gostoso como ele trouxe essa outra mensagem aí. Vocês viram? Uns vê um homem, outros vê Deus. Aí, como que deu certo? Eu nem sabia que ia dar certo tanto assim. Uns vê homem, outros vê Deus. Viram Jesus um homem pecador, Maria Madalena viu Deus. A samaritana viu Deus, viu o Messias. Amém? Aleluia, aleluia. Então aqui agora você viu o que é. Que coisa tremenda. Deixe-me manter-me fiel a isto, não à igreja, à palavra. Essa união espiritual de Cristo em sua igreja agora, você crê nisto? Esta união espiritual de Cristo em sua igreja agora. Foi no tempo do irmão Brana e é agora. Foi lá e é hoje. União espiritual de Cristo em sua igreja agora. Quando a carne está se convertendo à palavra. Você sabe qual a nossa carne hoje está convertendo o quê? A carne está convertendo a palavra. Ele saiu do trono, tomou o livro e revelou os 7 selos. Revelou os mistérios, inclusive o mistério, que é o principal, o mistério da Bíblia. Ele revelou. 7º selo, 188. 7º selo? Não, o 7º selo. 178. Ou 188. É um negócio assim. É quando o Espírito Santo diz que revelou para ele aquilo que não estava escrito. Que não está escrito aos 7 trovões. Diz que foi, o irmão Brana falou que foi revelado. Muitos pastores da mensagem hoje pregam, não, o irmão Brana tem que ressuscitar para revelar. O irmão Brana está dizendo que foi revelado, que o Espírito Santo veio lá e revelou. O Espírito Santo veio do Ocidente, me revelou isso, que não estava escrito. E eles ficam dizendo, não, tem que ressuscitar. Irmãos, isso é que dá fé de rapto. A fé de rapto está na 3ª etapa. A fé de rapto não está na 1ª e 2ª. Crente de 1ª e 2ª etapa vai ficar para a grande tribulação. A fé de rapto está na abertura dos selos. 1º selo 35. A fé de rapto. Guarde bem para mim terminar aqui, que eu já não posso ir mais além. Fariseus cegos.
eles podem discernir comunismo, discernir todas essas coisas, mas a hora em que estão vivendo, eles não podem discernir. É exatamente isso mesmo. A hora que eles estão vivendo, não pode discernir. Porque discernir a hora dos outros, irmão, Deus não leva em conta, não. Você vem aqui e prega uma mensagem de Noé para o povo, Deus não leva em conta isso não, se você não aplicar hoje. Se você vem aqui e prega a mensagem de Abraão, Elohim falou com Abraão, Deus não leva em conta a sua mensagem enquanto você não pegar aquela mensagem e aplicar para hoje, porque hoje foi quem veio Elohim manifestado em carne outra vez. Foi através do profeta da era. É hoje. Se não trazeres para hoje, Deus não aceita a sua pregação, porque ela é uma pregação de 4.000 anos e tanto atrás. Isso foi do tempo de Abraão. Agora, você tem que aplicá-la hoje. Falar da arca é muito bom, mas você terá que mostrar ela hoje. Na salvação, quem foi que morreu, quem foi que salvou, os dias de Ló, Deus vai respeitar, mas quando você aplica para hoje e mostra onde estão os dias de Ló hoje, os dias de Abraão hoje, é isso que a gente tem que ver. É no dia 3 de novembro, irmão. Que coisa. Um parece que lê a mente do outro, né? Sabe o que é que eu quero? Que farei com Jesus chamado Cristo? A mensagem que eu li aqui, você não marcou parágrafo, é a união invisível, 214 e 215. E aí tem mais aqui, mas eu não vou conseguir. O meu tempo já esgotou 2 vezes. Eu tenho que parar por aqui. Depois tem o parágrafo 219 também, que poderia completar, se as pessoas querem ler, né? Está dentro da fita, eu creio que alguém vai precisar disso. É só procurar e ver. 188, está aí. 188 que a gente está falando é o parágrafo que o irmão Brana diz no 7º selo 188, que o Espírito Santo veio, acho que ele fala lá, é do Ocidente, ou do Oriente, do Ocidente. Ele disse, e veio, revelou para ele estas coisas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Eu vou só repetir esse texto aqui para você entender. Ele veio a ser eu, para que eu pudesse ser ele. Ele veio a ser você, para que você pudesse ser ele. O que você está fazendo hoje? Está caminhando no caminho para ser ele? O caminho para ser ele vai de primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Aí você é como ele, eu sou como ele. Na terceira etapa, 3, é uma escada, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Isso é quando nós viemos das denominações para a mensagem. Agora eu estou falando da mensagem para o céu. Da mensagem para o céu é primeira etapa do irmão Brana, segunda etapa do irmão Brana. Na terceira etapa é exatamente a etapa que te dá fé de rápido e te converte de um pecador a um homem e mulher santo. É a palavra que faz isso. Eu sei que você dirá, como o irmão Brana diz, não tem homem santo na terra. Ele diz, não tem mesmo. É o Espírito Santo na igreja, é o Espírito Santo no homem. É Deus em mim, Deus em você. Eu quero que você durma ou fique acordado com isto. E se Cristo é a mensagem que estou pregando hoje? E se Cristo é essa terceira etapa? E esse Cristo que estou pregando, que ele saiu do trono, é o mesmo que saiu do Calvário. E é o mesmo que desceu à sepultura, mas ele saiu da sepultura. É o mesmo que veio em carne, Deus em carne. É o mesmo Cristo veio em carne em William Branham. É o mesmo que agora está em carne em mim e em você. É o mesmo Cristo. Ele não é diferente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar na sua casa, regozijando com a sua palavra. A gente não pensava em ter uma mensagem como esta, ainda que alguns podem não perceber, mas para quem tem o dom da percepção celestial, já captou tudo o que está acontecendo e vendo a coisa no presente momento como uma tremenda realidade, a palavra do Senhor se manifestando. Obrigado por tudo, dê a tua bênção, continue abrindo os olhos de cada um de nós, para vermos estas coisas na tua palavra, porque tem
tem muita coisa na palavra e na mensagem que eu ainda não sei, Pai. Mas se o Senhor puder abrir meus olhos, eu verei e mostrarei para esse povo, segundo a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus. E eu só posso mostrar para quem crê no meu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pilatos nunca o tirou das mãos. Você sabe disso. Ele gritou, clamou e tentou todo o plano que pôde. Ele falhou em tirar. Há uma legenda lá na Suíça, onde vê água azul fluir, onde ele cometeu suicídio. É uma legenda, né? Eles falam. E você conhece a história sobre isso? Finalmente o deixou louco e cometeu suicídio. Por que ele não se arrependeu? Ele não podia arrepender-se, nem um pouco mais que Esaú podia arrepender-se. Ele havia feito aquilo. Não deixe isto acontecer com você. Ele está em suas mãos. Irmão, se é uma profecia, eu tenho que dizer isto. Ele, Cristo, é a mensagem da hora que estamos pregando. É o mesmo Cristo que morreu e que intercedeu e que saiu da intercessão para revelar os selos. Este mesmo Cristo está nas mãos de quem fala contra o que estamos pregando. Ele está nas suas mãos. Pilatos tentou lavar as mãos. Traga uma bacia aí, deixa eu lavar as mãos aqui, entre mais alguns pastores. Deixa eu lavar a mão. Não sai, o sangue de Jesus não sai. Você é culpado. As obras foram feitas, a Bíblia foi pregada. Essa mensagem está sendo mostrada dentro da mensagem do profeta. O que eu estou pregando está acompanhado de parágrafos que não é para formar uma doutrina, é para pregar o que o irmão Brana pregou. O Espírito Santo a identificou. Qualquer homem pecaminoso, desafio você a dizer que isso não é assim. O Espírito Santo nestes últimos dias, e as palavras que foram faladas, disseram que isto aconteceria, e aqui está isto bem diante de nós. Tudo revelado, dentro dos 7 selos, os parágrafos tudo certinho, que ele saiu do trono, que acabou a intercessão, que a era da igreja terminou para poder revelar os selos. Está tudo claro, gente. A manifestação do Filho do Homem está claro. Não tente fazer como Pilatos. Não deixe seu fim ser como o de Pilatos. Não, ele deveria tê-lo aceitado em seu coração. Eles deveriam aceitar também essa mensagem em seu coração, ao invés de falar para os membros de sua igreja não escutar. Ao invés de falar para pastores ao nosso lado,
deixar de ter companheirismo conosco para que eles pudessem ajudar esse pastor. E deveria parar de fazer essas coisas. Isso é pior do que Pilatos. Essa é a única maneira de você tirá-lo de suas mãos, é tomá-lo em seu coração, é tomar essa mensagem no seu coração. Eu não tenho medo de dizer, não é mensagem minha. Se eu não pregar, Deus vai levantar outro para pregar. Então eu vou pregando até que Deus levanta outro. Certo? Eu vou pregando até que Deus levanta outro. Porque se eu não pregar, de toda forma, Deus vai levantar mais gente do que eu. Não é somente eu não, Deus vai levantar mais gente para pregar. E não é para formar mais um grupinho não, eu quero companheirismo com todo mundo. Só que você tem que admitir que o profeta pregou é verdade. Que o profeta falou que o cordeiro saiu do trono para revelar o selo, você tem que admitir isso. E ensinar para a sua igreja. Senão, nem a igreja nem o pastor vai no rapto. Isso está mais do que claro, irmão. Não cometa esse mesmo erro. Aí o irmão Brano aplicou Hebreus 10. Ele diz aqui, Hebreus 10, diz isto: se pecamos voluntariamente. Me parece que é 4:6 de Hebreus. Vê para mim a escritura, vocês têm aí? Vê se é 4:6. Se pecarmos voluntariamente, não há sacrifício mais para o pecado. O profeta diz 10 aqui, de Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Daqui pecar voluntariamente é isso, você vê a terceira etapa, mas não pregar para o seu povo é pecar voluntariamente. Não crer nela é pecar voluntariamente. Não tem nem sacrifício mais, porque o sacrifício está na mensagem. Não tem sacrifício mais para o pecado, porque o sacrifício está na mensagem. O cordeiro saiu do trono, o sacrifício está na mensagem, está no seu coração, é a mensagem do dia, e a mensagem do dia não é a primeira e segunda etapa. Hoje se confunde demais com isso. É a terceira puxada que traz o povo para o terceiro átrio, onde o Espírito Santo está ali com a luz inacessível, uma luz que não se apaga. Amém? Amém. Eu creio que é somente isto, porque aqui ele vai falando sobre o capítulo 10 de Hebreus, mostra que a pessoa que peca voluntariamente, ao ter o conhecimento da verdade, não tem sacrifício mais, não tem oferta de sangue para ela mais. Agora, eu pensava que isso ia acontecer para nós dentro da mensagem? Eu nunca pensei nisso. Pecar voluntariamente, pecar contra uma etapa do profeta. Irmãos, tem gente que desde quando o irmão Brana morreu, até hoje eles pregam que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar a terceira etapa, os 7 selos, os 7 trovões, ou o 7º selo e os 7 trovões. Eles estão pregando isso até hoje. E outros não pregam isso, mas também não pregam o que o irmão Brana pregou. O que aconteceria quando fosse abertos os selos. Amém. Essas coisas têm que ser repetidas várias vezes. Qualquer dia eu vou repetir isso daí na íntegra mesmo. O que aconteceria quando fosse abertos os selos. Cada um, o que tinha que acontecer? Senhor, mais uma vez aceita a nossa gratidão pela oportunidade de estar na sua casa, reunindo com o seu povo, adorando o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.